Olá, hoje é dia 4 de junho. Mano, tá ficando tensa a política no Brasil, da pandemia. Meu nome é Jaime Jardim, comigo hoje somente o Dr. Portuga, Rodrigo Portuga. Nosso querido amigo Fábio Lugar, infelizmente, está impossibilitado de participar. Por isso, Lugar se cuida e volta logo, hein? Somos biólogos cientistas, portanto, e hoje discutiremos Futurice, o projeto que foi proposto pelo ministro da Educação. Boa noite, professor. Tudo bem? Tá me ouvindo Vamos... bem aí? Tranquilo? Sim, tá tudo certo. Ok. Bom, falemos hoje sobre Futurice. É um É, projeto interessante porque, vou falar rapidamente, a ideia, em certo ponto, é trazer a iniciativa privada para dentro das universidades, né? Em certo ponto. Você vai falar mais sobre isso. E como, se você conseguir, tiver essa possibilidade, como é visto esse projeto, já que você é docente e tal, é muito importante ter o seu ponto de vista aí, né? Em relação a isso. Vamos começar? ok. Por favor. Então, acho que eu posso, eu tô com um pouco mais de tempo, né? E acho que seria uma fala que o Fábio teria. Queria Sim. falar um pouco sobre a questão do investimento, né? Então, vou fazer esse investimento em ciência nos países, como ele é dado. A gente vai para o Brasil e aí eu falo do futuro, né? Então, geralmente, como é que funciona para vários países, ou países que têm minimamente um mecanismo de transferência de dinheiro para a pesquisa científica. São vários países que têm isso, nem todos são tão perfeitos e tão bons, né? Mas, enfim. Tomando como exemplo os Estados Unidos, eu vou usar o exemplo dos Estados Unidos porque foi a partir dele que todo o modelo de financiamento científico se formou principalmente pós Segunda Guerra Mundial. Tá? Óbvio que tem uma diferença aqui e ali, a Europa Uhum. tem outros pontos, mas enfim. Então, se você tem institutos, empresas ou qualquer lugar que você queira fazer pesquisa, e ela em grande parte está concentrada em institutos de pesquisa, principalmente universidades, você quer dinheiro, você precisa de dinheiro para comprar insumos, equipamentos, pagar talvez trabalhos paralelos ou muitas vezes até funcionários. Isso funciona em várias partes do mundo. Então, a entrada de dinheiro para esses lugares são dois fundos principais, fundos não, né? Duas entradas principais. Ou o governo dá dinheiro para sua pesquisa, você é um chefe de pesquisa, professor, pesquisador, ou você consegue via setor privado, ok? Tomando como exemplo os Estados Unidos, eles criaram um administrador, um fundo geral administrador de fundo público, que é jogado na ciência dos Estados Unidos. Esse aí o principal deles é o NSF, National Science Foundation, Fundação Nacional de Ciência, né? Uhum. Uhum. Não é o único fundo público, ele tem o Instituto Nacional de Saúde, que é voltado mais para pesquisa biomédica, médica e afins, e você também tem, eu não lembro de todos, mas, por exemplo, você tem o DARPA, que é ligado à pesquisa em tecnologia militar de defesa, Sim. internet, quando era chamada de ARPANET, lá no final dos anos 80, parcialmente ela foi financiada pelo projeto DARPA. E aí vem o financiamento privado nos Estados Posso Unidos. fazer só um comentáriozinho? Pode, pode. Me chama atenção você dizer que tem um fundo exclusivo para a questão da medicina. Sim, para algumas pesquisas biomédicas que está entre o meio aplicado e o aplicado, você tem o National Health Institute, que ele Então, tem um na fundo verdade, próprio para isso. é interessante porque, ao meu entender, para você chamar de ciência aplicada, né, medicina, a engenharia também entraria nisso, etc, etc. Mas você está falando uma de saúde, especificamente. Sim, Você sim, de sabe me dizer biomédicas, se né? tem para a parte de engenharia, se tem para a parte... Não lembro. É uma boa pergunta, viu? Eu não lembro, porque eu vou mais por experiência. É porque, no fim de tudo isso, da parte Sim. pública nos Estados Unidos, 90% é do NSF, Uhum, National Science uhum. Foundation, 90% para mais, Tá. do fluxo de entrada de dinheiro. Ele seria alguma coisa próximo à nossa CNPq? Sim, sim. Tá. Exatamente CNPq essa ou CAPS? comparação. Tem alguma diferença ou não? CNPq. CNPq, Tem, tá. eu vou falar sobre isso, tá? Tá. Tem uma diferença
no fim, o que serve deu na mesma, mas não foi fundado. Enfim. Uhum. E se você pode, nos Estados Unidos, tá, investir em ciência como entidade privada, se você joga seu dinheiro, ou como instituto privado, ou se alguma universidade consegue via endowment, né, via doação, ou via parceria com algumas empresas. Nenhum problema com isso. Óbvio, para questões, e assim funciona a ciência, assim funciona o investimento em conhecimento, pesquisa aplicada, de interesse prático rápido, e quanto maior a importância dele, mais fácil você consegue investimento privado. Uhum. Por exemplo, vacina da AIDS ou vacina do coronavírus, um monte de empresas está investindo nisso para achar, né? Eles estão pensando até em lucrar com isso, faz parte. É comum acontecer isso. E a pesquisa básica chama menos atenção porque ela não tem perspectiva óbvias de curto prazo, né, para isso que ela serve, nem de investimento ou fomentar mais lucro médio e longo prazo. Né? Faz parte disso também. Então, quem acaba financiando para vários países com uma ciência bem afirmada, uma ciência bem madura, investe para a ciência básica e outras áreas do conhecimento, para fugir um pouco dessa divisão ciência, né? Filosofia, matemática, artes, enfim, partes mais teóricas, física teórica, acaba sendo o setor público. Nos Estados Unidos, eu falei do NSF, que é 90%, 95% de todos os fundos públicos, e no fim é quase que 90%, entre 80% e 90% de toda a pesquisa nos Estados Unidos. O setor privado vai concorrer com entre 15%, 20%, um pouco menos que isso, Tá. e principalmente voltado à pesquisa aplicada. Diga, Jaime. Tá. A pergunta que eu vou te fazer é o seguinte: você estava falando sobre o NSF, mas em alguns casos, e temos colegas em comum que fizeram o seu doutorado ou estão em desenvolvimento em alguns casos, que eles não tiveram qualquer tipo de financiamento que fosse público. Todos eram privados. Não me recordo agora do nome do estudante, que ele era do Museu de Zoologia, que ele até encontrando com ele numa conversa rápida, ele havia mencionado que ele achava bem interessante o fato de que ele tinha que ficar o tempo inteiro fazendo projetos e desenvolvendo projetos para pedir financiamento para congresso, estadia e etc, etc, etc. E ele trabalhava com um inseto, né? Eu acho que É o Bruno? coleóptera. Eu Acho acho que é que o é o Bruno. Bruno, eu acho que sim. O Bruno está no Panamá. Ele está no Bruno Medeiros, ele está no Smithsonian, na base do Panamá. Ah, então ele se deslocou, saiu dos Estados Unidos e agora foi para o Ele está Panamá. no Panamá. Ele está morando na cidade do Panamá. Cidade de Panamá. Ah, Isso, que mas quando você foi interessante. falando. Então, você deu um exemplo aí, por exemplo. Você falou do Bruno. Eu não sei quais foram as fontes dele lá nos Estados Unidos, mas você tem também associações de classe, né? Associação de Patologia, Associação de Médicos, conseguem um fundo próprio, conseguem investir também parte disso. Lembrando que investimento nos Estados Unidos são duas coisas ali, né? Investimento para os seus insumos, para o seu equipamento, e para o seu ganho, muitas vezes, né? Que são os grants. Né? O seu ganho, às vezes, depende, o seu dinheiro mesmo, o dinheiro, o seu dia a dia, né? Depende disso. Sim. E o Smithsonian mesmo tinha um fundo próprio, que é ligado ao Smithsonian Museum, né? Tem um dinheiro próprio que vem desde fundo lá do século XIX. É uma tradição americana bem consolidada. Tá? E tudo bem, a ciência americana seguiu assim, ela tem um histórico muito positivo pós-Segunda Guerra Mundial, principalmente nos 50, 60, 70, até os anos 80, de um grande conjunto de investimento em formação de pessoas, tá formando pessoas para a área científica ou para a área técnica mesmo, informação técnica científica, né? Informação de produtos, e esses produtos você mede em artigos científicos, patentes de produtos, patentes de nomes, às vezes só o nome pode ser uma patente, e o investimento em muitas vezes, ajuda de alguns grupos, principalmente em ciência aplicada, investir em pequenas empresas de ganho rápido e de existência pequena, de curta existência, são as startups. Startup. Qual a ideia das startups? Né? Elas são
pequenas empresas mesmo, formadas por alunos, ex-alunos, né? E o governo pode dar dinheiro, alguma empresa dá um dinheiro para eles investirem em algo que é positivo, algum produto, algum método técnico, que eles revendem isso e ficam com parte do lucro e investem em outra empresa. Se der certo, essa pequena startup pode... Ou eles revendem o nome, eles vendem o brand, eles ganham dinheiro com o brand, né, que é o nome, e a startup deixa de existir, ou em grande parte das vezes não dá certo e a startup fecha. Porque é isso, é uma startup, está começando, é o seu início, né? É parte da cultura americana isso em ciência aplicada. Ciência básica nem sempre é isso, ela tem outras funções. E assim a ciência americana tem funcionado muito bem. Eu falo até os anos 80, que dos anos 80 em diante houve uma redução desse investimento. Ainda assim, com essa redução, principalmente em 2008, desde 2008 mexeu, principalmente com o financiamento público de ensino e pesquisa nos Estados Unidos, mas mesmo assim eles estão muito acima, o dinheiro que vem é muito grande, por exemplo. No Brasil, a gente não tem essa tradição tão grande de investimento privado em pesquisa. Eu não tenho eu não posso dizer o motivo real, assim, de cara, é isso, mas eu suspeito algumas coisas, uma delas que... Você consegue elencar 3, pelo menos? Não sei se dá para elencar 3, mas dá para elencar 2 grupões. Tá. O primeiro grupão é cultural. Você tem uma cultura de não formação, de não esse tipo de investimento. Ou você tem, principalmente no Brasil, durante muito tempo, teve essa pesquisa em algumas empresas, a parte aplicada, tá? Pouquíssimas, geralmente empresa farmacêutica, empresa de engenharia, e grande parte de ciência aplicada é a universidade, institutos de pesquisa, principalmente universidade pública. As universidades públicas no Brasil que fazem boa parte da ciência aplicada. Eu estou falando de ciência aplicada, tá? Eu não vou ter os números exatos, mas ela é dominante muito mais que nos Estados Unidos, porque acredito, seja, então, esse primeiro grupo cultural, se não tem uma cultura de investimento privado, e segundo, tem historicamente uma questão burocrática da relação entre universidades públicas e a parceria privada, desde ideológico até questões burocráticas mesmo, são mal feitas, ruins. Mas o primeiro grupo eu acho maior, porque se as empresas tivessem interesse, elas forçariam isso. Okay. Você não tem um número de empresas suficiente, com essa cultura de querer sair da sua empresa, chegar na universidade e falar, vamos fazer isso, legal. Sim. É? Posso... E, obviamente, com a burocracia e tudo também pior. Sim. Então, a minha intervenção que eu ia fazer é o seguinte. Em aula, já até falamos sobre isso, na questão da faculdade de educação, assistindo aula sobre história da ciência, aquela coisa toda, me chama a atenção porque uma vez uma professora havia mencionado que o Brasil, assim como outros países, ele não tem uma, uma característica primária de ciência. Ele segue como se fosse uma ciência secundária. Ele segue a ciência desenvolvida em outros locais, né? Então, por exemplo, grandes centros de desenvolvimento científico, como é o caso, por exemplo, da Europa, como é o caso dos Estados Unidos, China, por exemplo, você tem o desenvolvimento ali e países que estejam ali nas adjacências usam aquela pesquisa inicial desenvolvida nesses países, que eu vou chamar de centros de desenvolvimento científico, e desenvolvem ciências secundárias. O que é a ciência secundária? Quer dizer que assim, ele basicamente ele não se debruça sobre o desenvolvimento de um novo tema de ciência, mas ele se debruça em cima de um tópico já existente e tenta se desenvolver. Isso não é nenhum demérito, de forma nenhuma. Só é uma forma diferente, eu enxergo. E será que esse aspecto teria alguma influência com relação, inclusive, na geração como você chamou de grants, de desenvolvimento ou o investimento de pesquisa? Eu acho que, eu não sei como essa professora está o que ela define de fato ciência secundária, mas ainda estamos à margem, né? Não somos, na média de todas as áreas de pesquisa, um centro emergente, ou melhor, um centro já amadurecido de pesquisa como os Estados Unidos, por uma questão histórica, né? Como a Inglaterra, como a Alemanha,
como o Japão se tornou, como a China se tornou. Sim. Né? A China se tornou, a Itália caminhou para isso, Bélgica, Holanda, a Espanha acabou se tornando em algumas áreas, não todas, mas né, é normal mesmo, a gente estava à margem disso. Porém, Os países são dois. latino-americanos são mais Mas, marginais então, nesse aspecto, né? são mais marginais, como outros Uhum. países o antigo terceiro mundo, que hoje são países em desenvolvimento, é esperado que isso aconteça. Né? Não tivemos a mesma tradição de E a pesquisa e Rússia? desenvolvimento. Então, a Rússia teve seu momento, né, quando era a União Soviética, ela tinha uma Hum. grande pesquisa em ciência aplicada, principalmente em engenharia militar, mas eu já falei isso, o Fábio também citou isso. A parte de biologia da Rússia, da União Soviética na época, ela foi bem, Bem ela não teve o tardia. mesmo investimento, bem tardia. Tem várias questões ali, inclusive Sim. biológicas, né? Mas só voltando num ponto que é importante. Mas a gente tem que ver por área. De fato, em pesquisa aplicada, os Estados Unidos, Inglaterra, né, os países que saem no primeiro mundo, já saem com um programa de longo prazo de pesquisa e desenvolvimento em várias áreas, eles estão dominando. Sim. O Brasil, ele tem realmente um histórico mais tardio. A gente começou a investir mais tarde, bem depois da Segunda Guerra Mundial, pouco Uhum. dinheiro e tal. Então, a nossa pesquisa aplicada ela sempre está caminhando, mas ela tem bons valores, ela tem boas qualidades. A mesma coisa com Sim, a ciência claro. básica, outras pesquisas. Nossa área, né? A zoologia do Brasil é um dos melhores do mundo. Né? Se eu Os não me melhores do mundo. engano, o Ciência próprio básica, lugar, fantástico. sim, o próprio lugar havia mencionado a respeito dos alunos como eram bem-vindos aos Estados Unidos. Se eu não me engano, foi na Sim, última sim, live, né? Falando sobre sim, sim. como a gente estava falando sobre Nós titulação, somos pau para toda mestrado e obra lá fora. doutorado. Sim, não. Científica, né? Somos extremamente bem-vindos, né? E Sim, bem somos vistos. brasileiros, né? Sim, sim. E aí, citando um país próximo nosso, na Argentina também tem uma história de zoologia, por exemplo, de ciências naturais muito forte. Perto da gente, talvez inferior comparado com os Estados Unidos, óbvio, né? Não tem mesmo, mas tem um histórico de investimento em ciências Sim, naturais. sim. Né? E aí, voltando para o ponto que eu quero trazer, vamos sair dos Estados Unidos, né? Um pouquinho da Europa, vamos voltar para o Brasil, como esse processo de investimento se deu no Brasil. Como é que a gente chega a essa questão? Creio eu, como já disse, em questões culturais, questões ideológicas, Uhum, mas o Brasil emerge depois da Segunda Guerra Mundial, uns 10 anos depois, anos 50, mais ou menos, uhum. com a noção de que precisamos de um fundo de investimento em ciência. Surge o CNPq, que é nos moldes da NSF americana, né, Conselho Nacional de Pesquisa. Você sabe me Todo o dizer se a país... origem do CNPq realmente foi uma cópia imediata da NSF ou Não, você mencionou como uma uma forma. cópia imediata não, mas ela pega muitas coisas. Tem talvez um pouco de influência europeia, mas, por exemplo, se você pegar a França, que influencia muito a Argentina, Uruguai, Bolívia e Chile, Uhum, né, que são os conselhos nacionais locais, o modelo é o seguinte: você, como pesquisador, é funcionário, parcialmente funcionário, do conselho de pesquisa, não da sua universidade. Esse é o modelo hum, francês. O CNRS, né, na França, o CONICET, da Argentina, CONICIT, no Uruguai, acho que CONICET também na Bolívia, com o modelo final, uhum. CONICIT no Chile, usam o mesmo esquema, né, o mesmo padrão de financiamento. A gente não tomou isso. A gente tem um fundo que dá dinheiro de pesquisa para você e bolsa para alunos de graduação e pós-graduação. Tá. É isso que esses conselhos fazem. São os grants nos Estados Unidos, chamamos de bolsa aqui, becas, né, nos países latinos, nos países hispânicos. Né? Uhum. E CNPq surgiu, foi uma grande novidade, e depois os estados, cada estado do Brasil também teve sua própria agência financiadora, seu próprio fundo de investimento financiador. A maioria dos estados, quase todos, nunca tiveram a mesma potência de financiamento do CNPq, porque era federal, exceto São Paulo. São Paulo era um estado rico que tinha muito dinheiro e, em algum momento, investiu de fato em seguir ciência e fazer um plano, ainda que mambembe, mas rolou mesmo um plano de investimento em pesquisa e desenvolvimento de algum prazo, surgiu Sim. a FAPESP aqui em São Paulo. Uhum. A Fundo de Amparo FAPESP, Amparo em Pesquisa do Estado de São Paulo. Os A outros Fa- estados têm a a FAPESP, a FAPEMIG, FAPEMIG, FAPES, FAPEGO no Goiânia, mas eles nunca tiveram a mesma FAPERS. potência. FAPES no Espírito Santo, Fundação Araucária no Paraná, né, FAPERGS no A Rio Grande do Fundação Sul. Araucária é estatal? Eu não sei, uma boa pergunta. Acho que
Vou até Não procurar seria a aqui. mesma coisa que o Serrapilheira, alguma coisa assim? Não, não, não. Eu acho. Eu digo o Serrapilheira no sentido de ser privado, entendeu? Boa pergunta. Eu sempre lembro da Fundação Araucária. Eles tiveram Uhum. uma época atrás bolsa até para quem era de fora, estava citado no Hum, Paraná. que interessante. Uma organização privada de interesse, uma organização privada de interesse público, Uhum. tecnicamente. Eu não Ok, tenho. respondeu. Mas, enfim, ela cobre o papel da FAPESP, da FAPERJ, são as FAPs, como o governo federal chama, né? Mas Os aí Fundos de você Amparo e falou Pesquisa Paraná, é Estaduais. isso? É, É no Paraná. A Fundação. Como é que se chama? Araucária. Araucária. Mas, É, enfim, ok. O que eu ela ia faz o perguntar é papel porque se dela. lá não tem a tal da FAP e blá blá blá. Não, não, quem faz o papel lá é a Fundação Araucária. Que interessante. Então eles É, tiraram a parte estadual, estatal e direcionaram para não a sei, privada. não sei como foi a história. Né? Se ele é uma Ok. fundação privada de interesse público, talvez a origem seja diferente. Ele Ah, sendo, não sei. É uma boa, até vou dar uma olhada nisso, acho que é uma questão interessante. Fiquei sim. curioso agora. Mas enfim, só focando aqui, né? E aí a FAPESP é um exemplo, realmente, comparado às outras fundações estaduais, é um exemplo de administração. Melhorou muito nos anos 90 e 2000, entrou mais dinheiro, cresceu o bolo, né? Do dinheiro. E você vê que 99% da pesquisa em São Paulo é FAPESP. Uhum. 99% não. 99% é pública. Grande parte FAPESP e depois CNPq. Tem Tá. uma outra coisa que você citou lá atrás, uma outra fundação, uma outra agência de fomento, ela não é para a ciência em si, embora ela funcione paralelamente. Ela foi formada para formação de pessoas em ensino e pesquisa, entendeu? É formação de capacidade pessoal, A é a famosa CAPES, CAPES. CAPES, coordenação de aperfeiçoamento, CAPES, coordenação de aperfeiçoamento pessoal, ensino e pesquisa. Se eu não É me isso. engano, é a CAPES, E inclusive, que fomenta projetos para melhoria laboratorial, para compra sim, sim, sim. de Mas armários e sempre tal, né? ligado, a ideia da CAPES, uma coisa que é ideia, uma coisa que não funciona, né? De fato e de jure. De jure, ela surge para melhora do pessoal, técnico, científico. De fato, ou seja, ela age como uma CNPq paralela, por meio do Uhum. dinheiro. Né? Ela acaba, de fato, agindo assim, assim que as pessoas entendem, até esquece dessa origem da CAPES diferente do CNPq. Essa mudança de foco dela, será que não seria uma forma de tentar tampar alguns buracos que a CNPq Não sei, veio não apresentar, sei. como bolsa, em vez de você investir um grande valor na adequação laboratorial, eu invisto uma quantidade menor, mas eu continuo dando para alunos como uma forma Não, de. não sei o porquê disso. É uma dúvida interessante que não me surpreenderia Uhum. pela Porque própria inclusive a história CAPES, burocrática brasileira. porque inclusive a CAPES é o único órgão nacional que eu conheço de fomento que dá a famosa taxa de bancada, né? O CNPq A não dá. CNPq dava um bom tempo atrás, tinha também, Minto, viu? eu acho que eu tô fazendo Não, não acho não sei agora. A Agora eu fiquei CNPq em eu lembro dúvida. que tinha taxa de bancária, isso 2000 e pouco, né? A gente já está, enfim, Bom, a whatever. gente Eu já sei tá, que a uma gente não já dá e a passou esse outra dá. lado. É. E aí, para fazer antes de entrar no futuro, isso eu acho que eu tenho que fazer esse ponto aqui. Então, basicamente é assim que dá entrada de dinheiro. É principalmente 99% público no Brasil inteiro. O dinheiro é público e é isso que mede tanto a pesquisa aplicada e, obviamente, a pesquisa básica. Sim. E aí eu quero fazer um parênteses necessário aqui. Nenhuma delas é um julgamento de valor. Não existe uma pesquisa melhor e nem por ser básica ou aplicada, nem por ser privada ou são pesquisas, elas obedecem o mesmo em tese, né, se você tem respeito ao princípio, elas são pesquisas científicas com objetivo, fins e métodos reproduzíveis. Né, e toda a Uhum. questão ética, bioética, se for falar de biologia. Dito isso, a questão cultural de como o Brasil se desenvolveu cientificamente foi através do setor público. É isso que ela tem. Né? Sim. Falei ali no começo. É agradável, eu Rodrigo, falando,
Penso, é Sim. agradável que o setor privado entre na universidade dando dinheiro? Eu acho que sim, para a pesquisa, não tem nenhum problema. Ou ela desenvolvendo, ou o governo entrando com parceria também com sistemas privados. A FAPESP já faz isso, ela tem linhas de financiamento à parte, né? As PIPs são, não lembro o que quer dizer, mas são linhas de financiamento que você pode unir a universidade, empresa associada, o dinheiro vai para os dois e o que a FAPESP quer em troca é uma patente e parte desse dinheiro fica com a FAPESP, acho que é 5%. Uhum. Né? Ela entra como sócia da patente. Não é bem a palavra sócio, mas de Tá. fato é isso que acontece. O Que eu acho importante é ser totalmente claro e justo, entender pertinente. o que você está querendo dizer. Tem outras linhas, não tem só PIP, eu estou lembrando de outras, tem outras linhas que eu acho muito legais, muito boas, que deveriam ser exemplo do sistema federal. O sistema federal parece que cegou esses bons exemplos, podem não ser perfeitos, mas são boas ideias, que a FAPESP desenvolveu a partir dos anos 90, 2000. Tá? E aí tem uma discussão dentro ideológica, dentro da universidade, meu Deus do céu, mas o financiamento privado você está privatizando a universidade. Se a universidade, se uma empresa der dinheiro para fazer algo e em troca quer só o produto, desde que ajude a universidade, eu não veria problemas. É que muitas vezes o diálogo não é claro, nem os interessados privados, nem os interessados públicos. Né? Uhum. Os interessados privados às vezes querem utilizar de todo o conjunto, que é um investimento público, né, da universidade, é dinheiro público, é dinheiro do Sim. contribuinte, Uhum. para ter uma benesse própria só, aí não é legal. Né? Não é legal, a gente quer uma coisa em troca também. E que você vai dar dinheiro para a universidade como um todo. Eu não teria nenhum problema se, por exemplo, a Amersham, que é uma empresa comum de biotecnologia, quisesse investir em alguma coisa legal, fizesse uma parceria e o dinheiro voltasse para a universidade pública como um todo, não só para o laboratório. E, Uhum. né, a gente consegue imaginar a assimetria de investimento que gera disso aí. Dentro dessa discussão que a FAPESP iniciou nos anos 90, os pensamentos, vamos dizer assim, mais liberais apoiam investimento privado, pensamentos mais à esquerda conservadora, né, uma esquerda mais dura, fala que não. Mas essa é uma discussão que estava andando e o Ministério da Educação, o Ministério da Educação, no passado, propõe uma nova forma de investimento público-privado. Uma forma diferente, uma forma totalmente nova, que é o Futurice. O projeto Futurice foi argumentado pelo então ministro no começo do ministério dele, o Abraham Weintraub. Ele assume em março, eu não lembro, que ele já começava a falar. Depois que cai Só que o ele Vélez não é, Rodrigues, né? depois que o Vélez, mas ele não é o autor único desse projeto. É um projeto discutido com outras pessoas, uma delas, que é o cara mais técnico que acompanhava ele, é o secretário chamado Arnaldo Lima. E a apresentação, a ponte de apresentação entre esse projeto Futurice e as universidades foi via esse Arnaldo Lima. O que é o Futurice? O Futurice é uma reprogramação, não é isso, uma programação paralela, um projeto paralelo de financiamento de alguns projetos dentro da universidade. Universidade, tá? Universidade e institutos de pesquisa também, que abarcariam 3 frentes possíveis. A gestão universitária, a pesquisa e desenvolvimento per se e a internacionalização. Seriam essas 3 formas de paralelas de investimento. Então, como é que seriam as 2 formas? Se é paralela, são 2 formas. A forma tradicional, que é aquela figura que eu fiz, não sei se você vai conseguir pôr, mas a forma tradicional, principalmente o governo, 99% das vezes, joga o dinheiro para as universidades fazerem pesquisa, enfim. Sim. Esse dinheiro ele pode ser administrado por fundações públicas, né? Sim. Fundações públicas. Aparece aí, não? Ainda não, mas eu vou falando enquanto não aparecer. Né? Tá bom. Então, as fundações públicas, toda universidade pode ter uma fundação associada. Ela não precisa ser da universidade. Essas fundações administram o dinheiro dado para investimento em ciência ou algum outro projeto. Cursos de inglês, internacionalização, né? Ou projetos que possam gerar patente. Essas fundações públicas gerem isso. São várias fundações no Brasil.
Lá em Minas Gerais, uma bem conhecida, até como exemplo de bem administrado, pelo menos durante um tempo, era a Funarb, Fundação Arthur Bernardes, que é lá em Ok. Viçosa, ligada à Federal de Viçosa. A USP tem várias fundações, a Fundusp, embora ela é diferente, mas ela acaba sendo esse tipo de fundação, né? Ela pode gerir isso, dar dinheiro ao pesquisador de interesse, e ela gera o dinheiro, compra, faz a parte burocrática, que a gente, né, não tem o mesmo, né, não temos uma boa formação em fazer parte do secretariado, né? Essa parte é bem chata mesmo. Sim. E o modelo paralelo que o Weintraub e o grupo tinham proposto também, em vez das fundações fazerem isso, ou ele nem cita as fundações, ele esquece isso, organizações sociais ou de interesses sociais, chamadas OSS, fariam a administração desse dinheiro, desse fundo. E aí esse fundo não é só público, o fundo tem dinheiro privado, não sei de quem estiver interessado, e o governo, ou o MEC, entraria como cogestor e como cotista também. Eu sei que muda totalmente. Essas OSS são organizações privadas, administrativas, né? E que fariam gerenciamento nessas 3 áreas. Sim. Governança, eles chamam de gestão, a gestão fica na governança. Tranquilo, Jaime, se não conseguir tranquilão, acho que é até melhor. Tá. Governança, Ok. pesquisa e internacionalização. Né? Qual é a minha crítica? Qual é a minha crítica? Não está conseguindo, né? Eu sei que é Não, difícil, né? O Zoom não infelizmente, tem esse mesmo. por problemas de... Qual é a minha crítica, não? Enfim. Qual é a crítica? Agora não é minha. Mesmo os pesquisadores mais liberais, até os mais... vamos dizer assim, uma direita esclarecida e uma esquerda, vamos dizer assim, reformista, que toparia alguma coisa parecida, eles olharam e falaram, olha, tem um problema jurídico muito grande. Primeiro, eu fiz essa crítica quando o governo fez aquele período de consultar as universidades. Tem toda uma crítica que ela não foi feita de forma correta. Mas minha crítica é, você já tem as fundações, para que apostar em organizações sociais? Tem as fundações, elas fazem o mesmo papel. Né? Sem precisar necessariamente de dinheiro privado, mas elas podem. Aí que está que pouca gente sabe, as fundações públicas podem ter dinheiro privado. Eu sou uma empresa que posso pôr dinheiro privado lá, querendo alguma patente, alguma coisa, quem vai administrar são as fundações públicas. Por que as OSS? Do ponto de vista burocrático, não é um ponto de vista ideológico. Imagina, você vai ter que criar todo um setor jurídico à parte e esquecendo as fundações. De cara, a primeira coisa que eu conseguia ver, as fundações morrendo. Elas morreriam. Tá? Então, só para... Eu não vou apontar todo de cada um aqui, mas, por exemplo, a gestão, que é a tal da governança, no Futurice lá do ano passado, em julho, né, veio essa primeira minuta. Sim. Você faria projetos em resultados de eficiência administrativa, controle interno, conduta ética, autorregulação, que é algo que eu nunca entendi bem direito que é, criação e administração das startups aqui no Brasil, marcas e produtos e empregabilidade. Mas aí eu me perguntava, poxa, mas como é que vai ser isso? Você faz um projeto, vem a OS, administra esse projeto, quem gera o projeto? A OSS. Então ele vai administrar o startup? Eu não entendi. Eu não entendi porque ninguém entendeu, porque não está claro nem na minuta, nem no projeto. Isso é um erro. Veja, aí não é se você gosta, odeia ou ama um Weintraub, é um erro de projeto. Não tem nada claro ali. O reitor da Federal do Ceará depois chamou a atenção e acho que a entrevista dele muito clara. Falou, olha, não tem como aprovar algo que não está claro. Mas peraí, isso vai para onde? Vem de onde o dinheiro? Quem é que vai administrar? O conselho gestor. Quem é esse conselho gestor? Só o professor, o cara dono do projeto, o conselho da universidade, quem está pondo dinheiro? Não tinha nada claro ali, né? Tá. Outro ponto que me incomodava muito, uma das contrapartidas que o MEC oferecia, isso aí é quase criminoso, esse é um problema sério, e aí tem os PJ, são problemas jurídicos constitucionais. Era a cessão até definitiva de parte do setor imobiliário das universidades. Tipo, você cede, aquilo fica para a OS. Você está doando forçadamente. Você não pode fazer isso. Tem um problema constitucional, aliás, tem vários ali. Né? Se o futuro se fosse para frente, todas as universidades apoiassem, vamos para frente, uhul,
cara, a gente ia barrar na Constituição, nem na Constituição, né, nas normas infraconstitucionais, não tinha como fazer aquilo. Primeiro que o texto não deixa claro, não tem um jurídico por trás, o jurídico dele é bem fraco, e, né, parece que ele nasceu para já morrer. Né? Então, tem toda essa questão da origem de dinheiro, que eu já falei. Olha só, o MEC estava prometendo até o ano passado, o valor inicial era de 100 bilhões, uma coisa assim, era um dinheiro absurdo para isso. Cara, era para abrir o olho dos todo mundo, meu Deus, havia dinheiro para caramba. Depois ia para 106 bilhões, era um valor assim. Só que esse projeto Futurice, que foi chamado Futurice 1, e a contrapartida também nas universidades, que ia reduzir o dinheiro público para pesquisa normal. Aí eu fico pensando, imagina quem trabalha com filosofia, quem trabalha, faz um trabalho ótimo com filosofia ética e moral. Qual empresa, qual SS vai querer apoiar um trabalho desse? A minha pergunta... mas não tem nenhuma empresa? Não, não tem. Não, é normal, e está tudo bem não ter. Ninguém é obrigado a investir em tudo. Eu queria encaixar uma pergunta exatamente nisso. Sobre aquela questão da vontade do ministro de tirar as sociais do meio do caminho, né? As ciências sociais. Então, eu não quero, como o texto não deixa claro, claro que ele é ideológico, né? Tudo tem seu ponto ideológico, mas ele não deixa claro esses pontos. Mas é uma visão que me parece muito torta mesmo. Então, isso acho que é o pior de tudo, entre várias coisas ruins que o MEC tem, que vai tem problemas sérios em termos de pensamento universitário e acadêmico. Uma deles é achar que existe um julgamento de valor. As ciências sociais é inferior à ciência, não sei o quê. Não, você não pode fazer isso. Eu me pergunto o que ele acha superior, porque também dentro das ciências naturais, pondo que ciências naturais ela é única e pura também, e a zoologia, descrição de bicho, puta coisa chata. Olha, está atrapalhando o Ministério do Meio Ambiente, olha. Né? Então você vê que tem julgamento de valor. E está errado. Está errado. Isso é uma coisa que todo mundo tem que aprender. Quem estiver vendo isso, de onde estiver, se conseguir entender o que eu vou falar, julgar, valorar áreas per se, porque ela pertence a uma área e não outra, é um erro desde epistemológico até um erro moral. Ninguém... minha ciência é melhor que a sua. A zoologia ganha de química. Porque não. Ciência é ciência. Antropologia estruturalista é inferior à minha medicina epidemiológica. Não é esse o ponto. Né? A pesquisa de história da arte não é inferior à pesquisa de física quântica. Elas não são valoráveis. E eu imagino que o Weintraub tinha isso. Ele demonstra isso em tweets que ele fazia, nas palestras que ele dava orientado ao público olavista dele. Isso está claro. Né? Aí eu tenho que falar algumas questões aqui. O futuro se me incomodava também. A remuneração recebida em razão da elaboração e execução de qualquer programa desenvolvido no futuro é de natureza privada, não integrando a remuneração do servidor público. Então, no primeiro futuro, você também podia pegar o servidor público e transferir, fazer uma cessão para o setor privado. Eu não sei se pode, isso não pode constitucionalmente. Eu não posso ceder para uma empresa, eu posso ceder para outro setor público. Eu não sei, eu até acho que posso ceder para uma OSS, mas eu tenho que pagar como setor público. Entendeu? É um negócio muito louco. Isso, tem um erro ali que eu fiquei, poxa, o cara pediu para não passar. E aí teve toda uma demonstração, nas universidades públicas, olha, não está legal, não gostei. Não gostamos porque tem um lado ideológico. E a forma como ele está favorece, sim, uma visão de privatização da ciência, não de privatização da universidade, mas da pesquisa científica, que valorizou só o aplicado e só os OSS que não têm interesse, que é a redução. O pessoal gritou, o Futurice foi enterrado por um tempo e, no final do ano, no começo desse ano, criaram o Futurice 2, que já nasceu também na Timorto, dizendo que não haveria redução do dinheiro público. Não, o público vai ficar igual, a gente só vai abrir uma outra fonte paralela de renda. Né? Toda argumentação é para você dar autonomia de gestão universitária, mas a universidade ela é autônoma. Ela já é autônoma, só precisa de dinheiro público, mas ela é autônoma de gestão. Ela tem que, claro, ser limpa, ética e não roubar. Porque ela é pública. Né? Então, existe todo um problema de definição de OS. Ele cita dois OSS, né? Organizações sociais, que é o INPA, Empresa Brasileira
eu não vou lembrar agora. Mas, enfim, mas são duas. Quais outras que são públicas? Acho que é muito louco. São SESC de origem pública, não é Sim. nem privado, né? Então, toda essa crítica ideológica de quem segue a lógica de mercado, cessão de imagem, né? A minha primeira coisa é, tá bom, eu cedo a imagem, o dinheiro vem para a universidade ou vem para quem está cedendo a imagem, tipo laboratório? Ah, vem para o laboratório, então está errado. Tem uma questão ética e moral. O resto, todo mundo tem que arcar publicamente, paga imposto e tudo bonitinho, mas não pode usar porque só aquele laboratório vai ter a sessão de imagem. Pô, não é legal. Né? Tem toda uma questão de ética aqui que eu... E o Futurice 2 É também... Só interessante. deixa eu terminar, Jaime, Tá. só terminar o Futurice 2. E ele veio respondendo algumas críticas, abrindo para as fundações participarem e tal. Mas o texto nunca ficou... A minuta final não ficou pronta. Veio fevereiro, veio março de Covid, não se falou mais nada. 2 semanas atrás, o Weintraub pôs, sem falar para ninguém, para ser votado. Ou para ser votado não, para ser julgado pelas universidades de novo. E vai ser natimorto de novo, até porque o Weintraub agora está Tá. sendo É, multado, aparentemente. é interessante você falar isso para mim, porque é o seguinte. Me traz em mente o seguinte. Quando o Vélez Rodrigues veio falar sobre as ideias de plano e blá, 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 aquela, se eu não me engano, é senadora, né? A, Tabata Amaral. a Tabata. Bom, falou, fez e tal, ficou insuportável para o ministro se manter. Ele tinha feito já vários outros comentários bem desagradáveis, né? Enfim. E aí entra o Weintraub. Quando entra o Weintraub, ele entra e, se eu não me engano, eu acho que em 2 meses ele, como eu acho que você até chega a mencionar, ele apresenta esse projeto. Ele, É o ele, ele entra já com esse discurso. Ele Ele entra é já falando, vai ter interessante isso. isso, porque na verdade o que você está me dizendo é o seguinte: ele tem um diferencial em relação ao ministro anterior. Ele tem um projeto. Agora, se ele realmente tinha intenção de fazer esse projeto ser aprovado, porque pelo que você está me dizendo, estruturalmente ele é natimorto. Em todos Sim, os eu também acho. aspectos, em todos os aspectos que ele veio mencionar, não havia uma condição de aprovação, né? Não tem uma lógica na aprovação de algo desse aspecto. Você não pode suprimir ciência básica, né? A Sim, ciência sim. básica não dá, é simples assim. Lógico, tem as questões ideológicas e etc, etc, etc. Mas junto com isso eu queria fazer eu queria pensar uma coisa que você falou a respeito e que você explicasse melhor com relação à questão da grana. Bom, investir e tal, começou a dar lucro e etc, etc. Esse dinheiro volta para o laboratório que estava se desenvolvendo ou para a universidade. E aí você diz assim, não, volta para o laboratório. Se voltar para o laboratório, bom, então aí não é uma questão muito ética. Eu queria que você explicasse de forma clara o porquê que não é ético. A questão se o laboratório é sustentado com dinheiro público, ele pode sustentar com dinheiro Uhum, privado. uhum. Falei isso. Né? Mas o dinheiro que vem, se vem um dinheiro para os insumos, para o equipamento, ok, faz parte do processo. Perfeito. Mas não vem só esse dinheiro privado, vem a área, a construção, né, a infraestrutura inicial, ela vem, no Brasil, é quase 100% pública. Ela Uhum. vem inicial, o governo construiu, fez o prédio, fez a instalação elétrica, né, tem um consumo de eletricidade que é pago publicamente. Então, o que você está falando para mim é que Então, aquele equipamento está lá, tá. tá Mas ele lá. está lá Não, e dentro tá de tudo bem. uma O meu área. ponto, Jaime, é que assim, por exemplo, uma sessão de nome, né, você tem isso, vamos supor que eu tenho uma universidade, que o laboratório de pesquisas espaciais criou um brand com o nome dele, e vou ganhar dinheiro em cima desse brand. Não é justo, porque o laboratório vai ganhar, só ele vai ganhar? Mas o outro laboratório, se quiser, ele compete. Então você já errou dentro do seu projeto de pesquisa e desenvolvimento. Cada um per se e Deus contra todos. Não. Esse dinheiro que esse laboratório vai ganhar não é só ele.
Não é um mérito só dele, não é um mérito só do pesquisador-chefe, não é um mérito só do pesquisador e de sua equipe. Alunos e funcionários que são pagos publicamente, com dinheiro público. Né? Não é o mérito dele, é o instituto onde ele está, a faculdade onde ele está, né? Que promove, que facilita ele a captação de alunos, que é via os alunos dele, da aula que ele dá, né? Da universidade que deixou a infraestrutura inicial, da universidade que consegue outros projetos paralelos, ou projetos de ensino e pesquisa, projetos de divulgação científica, esse dinheiro pode voltar para ele. Então, peraí, se a gente entrar dentro de um discurso de financista, né? Então a gente tem vários sócios aí. Pesquisador, claro, ele é o cara que tem ideia. A empresa que está dando dinheiro, a universidade, o setor público, os alunos que fazem pesquisa, de vários níveis de graduação, pós-graduação, pós-doutoramento. Que interessante, né? Você que falar consegue isso. Bolsas para ele. Não, só terminar. Porque você falar isso, você coloca o estudante como agente ativo. Claro que é. Exato. Mas ele é. O que hoje... Mas, óbvio, ele é parte do processo. Claro, mas hoje, reconhecer isso, apesar de ser o correto, e deveria ser o básico, e deveria ser o honesto, não é feito. Sim. E aí, mas você entende? Então, eticamente, olha, ele pode, mas o dinheiro tem que vir de todos que estão aqui envolvidos. Como é que esse dinheiro volta para o cara que está pagando imposto e não está na universidade? Como é que esse dinheiro volta? Tem que voltar para, no mínimo, para a universidade. Em todo, não para o laboratório. Se ele for explorar o nome dele, né? Se aquele brand poder ser explorado. Sim. Se tiver um valor de mercado em cima daquele brand. Eu acho mais, eu nem acho que a universidade tem que fazer isso. Esse dinheiro tem que voltar para o MEC ou para a fundação pública, uma fundação administradora, que esse dinheiro voltando lá para frente, para trás, é redistribuído para todas as universidades. Porque as universidades também não começaram da mesma forma. A universidade mais antiga, com mais estrutura, a universidade mais nova. Sim. Se você deixar somente no discurso de mercado, você quebra as universidades mais novas e deixa só as mais antigas. Não é isso que eu quero. Sim. Se é isso que eu quero como ministro, como projeto, então eu não quero um projeto de pesquisa e desenvolvimento para todo o Brasil. Eu quero um projeto para o que já tem. O que já tem não é legal, quer dizer, é legal, mas não é só isso que eu quero. E eu não sei o quanto esse tipo de discurso, que, olha, é um discurso, inclusive, de eficiência administrativa. É interessante que é um discurso que geralmente está associado à direita, né? E quando você toma esse discurso de eficiência administrativa no setor público, esse grupo ligado ao Weintraub, por exemplo, foge. Cara, mas o problema é esse é o problema. Esse é o problema. Né? A USP faz isso de uma certa forma, porque o dinheiro que volta vai para o Fundusp, não vai para o IB, não vai para o IB, que é o Biologia, não vai para o Instituto de Física, ele vai para o Fundusp, o dinheiro que entra de volta. Inclusive de patente, ele vai para o Fundusp. E aí retorna em termos infraestruturais. O Fundusp faz a parte infraestrutural. Talvez não seja a melhor forma, mas ela é mais justa do que isso só para o laboratório, ou só para se você tem essa parceria. Ou a FAPESP, volta para a FAPESP, quando a FAPESP 5% é dela, ela pode reinvestir lá na frente. Você entendeu? Aí sim você consegue redistribuir o dinheiro de forma mais adequada. Sim. E para mim, ainda me chama a atenção, porque é o seguinte, tendo o retorno de todos esses agentes que você está chamando de agentes, os sócios, perdão, são os sócios, né? Esses agentes envolvidos na pesquisa. Em parte é aquilo que a USP faz. É quando você retorna o bem para a instituição e etc, etc, etc. E a instituição ela pode retribuir isso melhorando outros laboratórios que também tenham potenciais para desenvolver novos projetos e que possam gerar mais dinheiro para a própria universidade. A pergunta é, por que isso não acontece? Não, eu até vou fazer uma meia-culpa aqui, né? Olha só nosso discurso como está aqui. A gente esqueceu um ponto. A universidade ela é ensino, pesquisa e extensão. A gente está só na pesquisa, porque é uma entrada de dinheiro grande que vem. A grande entrada é em pesquisa. Mas você tem ensino também. Mas o ensino e a extensão vão ser contemplados com esse dinheiro também, não? Não está claro. No futuro, não, tá claro. Eu digo assim, tendo esse extensão retorno... está claro. Ok. No futuro isso não estava claro. Mas o que eu estou dizendo é que você tem essas outras formas que são importantes. Então, se você pega... Então, você fala assim, o
o branding para o laboratório, mas o que aquilo vai para o ensino ou vai para a extensão? Não sei. Né? Meu ponto é, não existe... É uma visão que a gente tem que cortar um pouco do pesquisador solitário e único. O pesquisador que sozinho ele conseguiu as coisas. Não. Gente ali. A gente caminhou com ele. Teve sócios ali. O lugar onde ele teve, a universidade onde ele está, a bolsa que ele teve, FAPESP, ou CNPq, né? São bolsas que não é dele, no sentido assim, alguém está dando esse dinheiro para ele, também são sócios dele. Né? E é interessante você mencionar isso, porque 90, me corrija se eu estiver errado, 90% do desenvolvimento científico no Brasil é feito por alunos. O pesquisador Não sei. está ali, ele dá uma ajeitada, direciona e tal, mas a mão na massa literal ali é feita por alunos. Né? Eu não sei se esse valor, acho que esse valor nunca foi de forma exata, né, de forma numérica, diagnosticado. Mas a gente sabe por experiência, né, como funciona a pesquisa, é uma questão até, né, por isso que eu falei, não é um cara único, não é um gênio, o Albert Einstein solitário, né, cara de maluco, né, ali, não, isso é um paradigma errado, que nunca existiu na real. Existiu no começo, quando a ciência era algo pessoal mesmo, né, desenvolvimento pessoal, mas não quando a ciência passa a ser um empreendimento, ela é um empreendimento. Ela é uma pesquisa de longo prazo, vários laboratórios, várias pessoas, vários alunos que passaram, são várias pessoas. Então, você tem o pesquisador-chefe, que é o professor ali do laboratório, ou da área de interesse, mas tem 1, 2, 3 alunos de pós-doutorado, tem mais 1, 2, 3 de doutorado, e assim, e vários de mestrado, de graduação, e assim por diante. Como se fosse uma piramidezinha. Então, nessa piramidezinha, óbvio, né? Quanto mais gente tem no laboratório, mais você pesquisa, mais você produz em artigo científico, patente, se for caso, ou, sei lá, para outro tipo de produto universitário, ou de pesquisa. E, óbvio, né? Quanto mais gente, então, quem vai dominar isso são os pós-graduandos ou pós-doutoramentos, que está no meio termo aí. E isso é uma coisa que eu acho perigosa, porque a gente não contempla isso. Isso é talvez um outro assunto, daria uma outra live aí. Perfeito. Mas, sim, anotado. acho que até pode ser para da semana que vem. Porque o papel, aí você fala, eles são importantes, cara. O papel do pós-doc, o papel do doc, do doc, mestrando, do aluno de iniciação. No desenvolvimento da ciência. E a gente está num limiar muito perigoso, né? Porque esse tipo de pesquisa, ela é meio que uma pirâmide perigosa mesmo, no sentido de quanto mais gente se põe no mercado, você precisa de mais dinheiro, e aí o dinheiro uma hora para, porque ninguém tem dinheiro economicamente, você trava todo esse processo em patamar aqui. Acabou de entrar dinheiro. Produz muita gente, menos dinheiro para cada vez mais gente, menos dinheiro distribuído, já que o dinheiro é o mesmo, ou melhor, a coisa já começa a ficar ruim. Quando você tira e diminui esse dinheiro, o que você acha que vai acontecer? Desespero, diminuição da produção, diminuição da pesquisa. Eu acho que não precisa ser gênio para dizer que tem a diminuição da qualidade da pesquisa. Isso que aconteceu. Sim. Alguém até pode falar, mas o Brasil já passou por momentos piores. Passou por momentos piores, anos 90, anos 80. Você teve sucateamento na universidade pública. Mas era menos gente. Hoje a gente botou muita gente no mercado acadêmico, exclusivamente acadêmico, que no Brasil é público, então ele tem que ser reabsorvido publicamente. Olha só, situação louca. E aí, o que você faz nessa formação técnica de pessoas? Você joga fora? Você não consegue absorver mais, por uma questão óbvia. Se você já está com um problema aqui, você tira o dinheiro, a gente não voltou aos anos 90, a gente voltou. Se dividir per capita o problema, a gente chega no começo do século XX de novo. Poucas pessoas per capita vão fazer pesquisa de fato e vão conseguir sobreviver. Isso não foi visto, isso não foi olhado, é um problema, o Fábio ia concordar com isso, é um problema dos governos anteriores de olhar isso, de ele não ser entrar dinheiro para uma pirâmide, de repensar de como a gente pode desenvolver esse pessoal que participa da formação de pesquisa. E é pior ainda no governo atual, que quebra. Se você, a gente tem um problema, se eu fechar a comida que entra para você, o problema vira fome, você morre de fome. Sim. É uma situação complicada. Demasiado. E agora com o problema social que a gente vai ter, nem sei o que vai acontecer. Cara. Entendi. Social, econômico, político que a gente tem. E parece que cada dia que passa fica mais tenso, né? Sim, sim. Eu acho também.
O enfim. Pirula fez uma live que eu te recomendo assistir. Hum. Fez uma live segunda-feira agora, a última dele. As ansiedades dele, os anseios dele são mesmo mesmo. Tá? É a mesma coisa. Tá. Você vai falar, Então, poxa, vocês aí que gostam de ver coisas relacionadas à ciência e tal, divulgação científica, canal do Pirula. Procura. ele nem É o precisa de canal do propaganda. Pirula mesmo. Se escreve assim, procure. Não, ele é super conhecido. Acho que nem precisa de propaganda. É mais fácil. Não, tudo Ele é bem, o cara mas mais. Ele, o pessoal agora dele. fala uma coisa pra mim. Você sabe o dia que você viu isso? Do Pirula? É? Foi segunda, acho que foi segunda. Segunda? Não, foi quarta. Faz semana. É a Bom, última dele. É a última dessa ok. semana. Ok, sem problema. Bom, professor Rodrigo, obrigado pela participação e pela maravilhosa explicação. O contexto histórico é muito importante. Ciência hoje é uma coisa que está sendo vista como algo marginal e, no final das Sim, contas, é sim, a base estrutural, né? Tanto é sim, que está sim. aí agora, né? Outras pessoas já falaram, inclusive, se eu não me engano, o próprio Átila já falou, Sim, né? O a Átila entrevista do Yamarino, Átila com a Mônica De Bolle foi isso, né? exato, Você tira dinheiro da ciência, lá na frente você não tem mais indústria, já está no processo de desindustrialização. Enfim, você já sabe o final disso aí. Né? exato. Processo E de dependência tecnológica. o que eu ia dizer agora o que acontece? Temos uma pandemia e na própria pandemia, o que se está pedindo? Para que os cientistas atuem. Né? Então, Cientistas atuem. sempre, se eu não me engano, o Átila também fala isso, que assim, a ciência é bom para se tirar o dinheiro, porque quando você tira o dinheiro, ela não aparece imediatamente, né? Ela vai caindo muito suavemente, porque você vai deixando de ter pessoas, as pessoas vão se formando e a quantidade de dinheiro vai caindo muito suavemente. Aí quando você precisa já está muito embaixo, enfim. Aí é bem do meu jeito falando aí algumas coisas que Mas é isso mesmo. A gente tem uma questão ideológica também no governo, do claro, Weintraub, no caso, né? não Também tenha teve dúvidas. isso de punição das universidades, um discurso punitivo dele, que é muito perigoso. Extremamente perigoso o discurso punitivista das universidades, que no ambiente que ele é, porque ele é colega, né? Ele é professor concursado da Federal de São Paulo, de Osasco. Ele tem um Pois é, discurso absurdamente punitivista com a profissão dele. Você vê que tem algo errado ali, tem algo muito estranho. sim. Bom, você que gostou da live, valeu pela força, por ter nos visto até agora. Se você gosta, por E favor, vai ser na segunda? compartilha. É, por favor, compartilhe, certo? Compartilhe A as gente quer nossas ser visto, ideias. a gente quer ser criticado também. As pessoas vindo aqui, Exato, exato. Esse vídeo está sendo compartilhado por mim e pelos colegas e eu espero aí então vê-los na próxima semana. Espero já estar com o nosso querido lugar junto de conosco. forma. Exato. E vamos desenvolvendo aí, tá bom? Rodrigo Portuga, aquele abraço. Valeu, meu Até mais, velho. meu caro. Abraço. Tchau para Falou, tchau, você. tchau.